E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 25, nesta quarta-feira da 12ª semana do tempo comum, nós acabamos de ouvir o texto de São Mateus, capítulo 7, versículo 6, e depois versículos de 12 a 14. Já quero pedir a você que possa compartilhar esse vídeo, possa se inscrever no canal e deixar aí seu comentário e deixar também o seu joinha. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, nós poderíamos dividir ele em 3 situações. A primeira, Jesus dizendo que a gente não deve dar aos cães as coisas santas, nem atirar as nossas pérolas aos porcos. Esse primeiro ponto do Evangelho, eu gostaria de trazer uma realidade para nós. E é algo que Santa Teresa d'Ávila, ela coloca isso de uma maneira muito profunda e muito bonita. Ela diz: Deus não se dará àquele que não se der a ele totalmente. Isso aqui é exatamente isso. E nós lembramos então, porque a Bíblia ela responde com a própria Bíblia. Nós lembramos de uma outra passagem que Jesus diz: Pai, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo porque o Senhor escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste ela aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ora, olhando para essas duas passagens e mais essa que nós acabamos de ler, isso significa dizer que o Senhor, ele dá as graças materiais estão à disposição, tanto dos carnais quanto dos espirituais. Quanto daquele que entra pela porta estreita, como aquele que entra pelo caminho espaçoso. Os bens temporais, as graças temporais estão aí. Se a pessoa, por exemplo, ela trabalha, ela consegue, mesmo um pagão, uma pessoa ateu, que não acredita em Deus, que vive por um caminho errado, não quer saber de nada, se ela trabalha, se ela se especializa, se ela corre atrás, ela estuda muito, ela quer aquilo ali, então é natural que ela vá ganhar o fruto daquilo ali. Ela vai ganhar, vai ter um bom emprego, vai ser especializada, essa é uma lei natural. E acontece. É por isso que nós vemos, de fato, pessoas que não têm nada a ver com Deus e com as coisas espirituais, e são muito bem sucedidas na vida, são bons profissionais, embora quanto mais cristão, melhor nós seremos, né? Agora, acontece que com os bens espirituais, com as graças espirituais, ela não acontece da mesma maneira que os bens temporais. É isso que Deus esconde aos sábios e entendidos, ou seja, Deus esconde a graça da contemplação, a graça de estar ali em amizade com Ele e se derramar. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Não atirar as coisas santas, não dê aos cães as coisas santas e não atirar pérolas aos porcos. Dizendo em outras palavras, Deus ele quer nos dar uma graça imensa, mas nós precisamos corresponder a esse amor. Esse é o primeiro ponto do Evangelho. Depois, o segundo ponto, vem a regrinha de ouro. E que se nós aplicarmos essa regrinha de ouro na nossa vida,
nós melhoraremos muito o mundo. Se não o mundo todo, mas pelo menos o mundo da onde a gente faz parte, aquele mundo pequeno. Ali, né, no nosso trabalho, a nossa casa, com a nossa família, na nossa comunidade. A regra é clara. A gente fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que eles fizessem a nós. Se nós aplicarmos isso na realidade, Jesus diz que nisso aqui consiste toda a lei e os profetas, com certeza nós tornaremos a nossa paróquia uma paróquia melhor, nós tornaremos o nosso trabalho um trabalho melhor, nós tornaremos a nossa casa um lugar melhor e um lugar mais agradável. Com certeza nós melhoraremos a nós e aqueles que estão à nossa volta com essa regrinha de ouro. E veja, essa regra é do Evangelho: fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Isso aqui é maravilhoso. E terceiro, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ele. São Jerônimo diz algo a respeito desse texto, falando agora da porta estreita e a porta larga, que a porta larga, ela se apresenta espontaneamente. Nós não precisamos procurar. Nós não precisamos procurar a vida errada, nós não precisamos procurar o pecado, nós não precisamos procurar nada disso, meus queridos irmãos, porque tudo isso se apresenta diante de nós. Agora, a porta estreita, que é a porta daqueles que vivem em amizade com Deus, daqueles que escolhem o mais difícil, porque é assim, né? Escolher o mais fácil é uma lei cerebral, inclusive, né? Escolher o caminho mais fácil, escolher aquilo que aparentemente parece ser melhor, é muito tranquilo a gente ir por esse caminho. Mas o Senhor está dizendo que o caminho da porta larga é o caminho que leva para a perdição. E triste, ele diz, muitos são os que entram por aí. Muitos são os que entram por aí. Apertado e estreito é o caminho que conduz para a vida, e poucos encontram. E aqui eu preciso dizer algo. Essa meditação, tanto agora olhando o primeiro momento que nós comparamos das coisas santas e as pérolas aos porcos, com porta larga e porta estreita, olhando e fazendo um comparativo, juntando as duas coisas agora e aplicando isso na nossa vida, nós gostaríamos de dizer então que a vida espiritual em abundância com Deus, ela não é algo que se encontra com facilidade. Não. Nós precisaremos fazer violência a nós mesmos, e o Senhor fala no capítulo 11 do próprio Evangelho de São Mateus, que desde João Batista até os dias atuais, o reino de Deus ele sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Então nós precisaremos, não a nós, como diz o Salmo, não a nós, ó Senhor, não a nós, mas a Ti seja a glória, o louvor, a honra. Nós precisaremos renunciar a nós mesmos, nós precisaremos escolher muitas das vezes o mais difícil. Quantas vezes nós não estamos, por exemplo, sem vontade para rezar? É aí que nós devemos rezar, é a porta estreita. A porta espaçosa seria ficar na comodidade da nossa casa. Quantas vezes no frio, né? Aqui eu moro na região serrana, é muito frio, a época de inverno é inverno mesmo. As temperaturas caem. Sair de casa para a igreja, seja de manhã ou seja à noite, é desafiador para cada um de nós. Então o corpo vai querer a coberta quentinha, vai querer um chocolate quente, vai querer estar ali. E é justo, né? Estar em casa, no conforto da sua casa. Mas essa seria a opção larga. E ainda que isso seja lícito, mas a porta estreita aqui se apresenta, por exemplo, agora como a Santa Missa, como levantar de casa, tomar um banho e ir. Então, rezar quando não está com vontade, ir na missa naqueles dias mais frios, e até quando a gente está sentindo alguma coisinha, quando a gente não está muito bem, mas que a gente tem condições de ir. E tantas outras realidades, quando nós nos fazemos, por exemplo, propósitos de ler um capítulo da Escritura por dia, e nós começamos bem, mas muitas das vezes vamos declinando pelo meio do caminho,
tudo isso é porta estreita, mas tudo isso nos leva para a salvação. E eu não estou falando nem das coisas básicas, que seria deixar todo o pecado e seguir uma vida reta, mas eu estou falando das pequenas coisas que Deus vai nos pedindo dia a dia. Dia a dia na nossa vida, meus irmãos, Deus vai nos pedindo mais. Deus vai pedindo que a gente vá morrendo para nós mesmos e deixando que a vida da graça ela vá crescendo dentro de cada um de nós. São Leonardo de Porto Maurício, ele tem um pequeno opúsculo chamado O Pequeno Número daqueles que se salvam. Pequeno número daqueles que se salvam. Nós pensamos que a salvação é algo muito tranquilo. Não, nós precisamos batalhar, nós precisamos escolher o caminho estreito, porque esse caminho estreito, ele não está, a vida espiritual ela não está aí na esquina, não é algo fácil, é algo que a gente precisa batalhar, se esforçar, fazer violência, confiar e, acima de tudo, rezar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.